Bem-vindos ao Papo de Bunker, o podcast onde se discute sobre tudo, quase tudo. Prepare-se para mergulhar em conversas provocadoras, com temas que vão do cotidiano às questões mais profundas da sociedade. Com suspense e estilo único, este é o seu novo espaço de reflexão e debate. Inscreva-se agora em youtube.com/papodebunker e venha fazer parte do Bunker. Papo de Bunker. Aqui fala-se de tudo. Quase tudo. Vai lá. 3, 2, 1, gravando. Dinheiro digital. Porque países estão correndo para criar suas moedas digitais em 2025. É esse o episódio de hoje. O que eu acho do Drex? Bom, o Real Digital, eu venho estudando ele há uns 4 anos, desde que saiu o primeiro edital, e eu achava a ideia ótima. Seria uma forma de você reduzir custos. Ele foi se modificando com o passar do tempo, e a versão do Drex que está hoje, ele nada tem a ver com o Pix que você usa, mas tem muito mais a ver com o controle social que existe na China. Eu não vou aderir ao Drex dessa forma. O único problema é que daqui a 2 anos o governo vai aderir ao Drex e todo o setor público vai estar funcionando desse jeito, obrigando o resto da sociedade a entrar no Drex. E entrou no Drex, gente, colocou a coleira. Vai ser um jeito do governo controlar tudo da sua vida com um botão. Esse é o grande problema e a maior crítica que eu faço ao Drex. Cara, você tá vendo o que tá acontecendo em 2025? Estou preocupado. Literalmente, é o ano em que o dinheiro, como a gente conhece, tá indo pro espaço, velho. Tá mudando para sempre. Mais de 130 países já estão desenvolvendo suas moedas digitais. Os bancos centrais já estão trabalhando nisso. E a gente não pode achar isso como motivo de celebração, não é? Isso é exatamente o que eu te disse, é exatamente o que está me preocupando. Nós estamos a caminhar para um mundo onde cada transação que qualquer pessoa faça, ela acaba por ser monitorada. E onde é que fica a privacidade nesse caso? Não é? É essa a questão. Privacidade é uma coisa. Agora, você também quer continuar com um sistema financeiro arcaico que exclui milhões de pessoas? Não é isso. As CBDCs, elas vão democratizar o acesso ao sistema financeiro. Eu diria democratizar ou controlar. É esse o ponto, não é? Há uma diferença que é muito grande nesse aspecto, meu caro. Não é? Temos que ver isso dessa forma. Tá, vamos esclarecer uma coisa aqui. Vai lá. Você sabe que as CBDCs, elas são uma moeda corrente, digital. E é um dinheiro que vai ser emitido diretamente pelo Banco Central. Sim. Então, ela não é um Bitcoin. Vamos colocar dessa forma. Ela não é uma criptomoeda, tá? Que vai buscar especulação. Ela é um dinheiro real, digital. Eu sei muito bem o que é uma CBDC, até porque falámos isso anteriormente, não é? Exatamente isso que me assusta. Tu não vês a diferença quando tu usas o dinheiro físico, há um certo anonimato na pessoa, não é? Quando ela usa. Quando tu usas uma CBDC, cada centavo que a pessoa gasta no mercado, ou que fica no mercado, ele fica registado para sempre, eletronicamente. É esse o problema. Tá, mas olha os benefícios. Transferência instantânea, custo reduzido, inclusão financeira para quem tem conta bancária. O cara não tem uma conta bancária, ele pode achar que vale a pena, né, manter milhões de pessoas excluídas só por causa de uma paranoia. Tu achas que é paranoia? Eu não estou a falar como se fosse uma coisa que fosse uma paranoia. Eu estou-te a dizer é que tu já ouviste falar do sistema de crédito social da China, por exemplo? Já ouviste falar? Não ouviste. Não. Eles já controlam o comportamento das pessoas através de todas as transações financeiras. Esse é o grande problema. E tu queres dar essa ferramenta a todos os governos, sabendo que todos os governos têm grandes problemas em
em controlar esses dados? Peraí, você está já misturando alhos com bugalhos nesse negócio aí, né? As democracias ocidentais, elas têm salvaguardas, elas têm leis de proteção de dados. Nós não somos a China. Assim? Tu achas mesmo? Ah, E que garantias é que tu tens de que isso não muda? Os governos têm uma história de respeitar a privacidade, sobretudo aqui no Brasil, achas mesmo? cara, você está preso ao passado. Ó, olha para os números. Tá? As moedas, elas podem reduzir os custos de transação até de 50% das digitais. Então, pode acabar com a lavagem de dinheiro, com o financiamento do terrorismo, É isso, por exemplo. é isso que tu achas, não é? E eu digo-te o contrário. Eu digo que podem também acabar com a liberdade individual do ser humano. Esse é um facto. Se o governo O que vocês acham aí? Ó? Fala para Se o nós. governo controla completamente o dinheiro digital, ele pode congelar as tuas contas por qualquer motivo, a qualquer hora. Também tem esse problema, não é? Ele, além disso, ele pode te impedir de comprar coisas de que tu não gostas. Não, mas isso já acontece. Isso já acontece. Hoje, com o sistema bancário tradicional, pelo menos com as digitais, nós teremos mais transparência, mais eficiência e imagina as possibilidades. Olha bem, transferências sociais diretas, estímulos econômicos instantâneos. Isso é a tua opinião. Para variar, né? Isso é a tua opinião, não é? Não adianta. Eles podem programar. O problema é que eles podem programar o teu dinheiro. E que esse dinheiro pode expirar a qualquer momento para só ser gasto em certas lojas, em certos produtos. Tu não vês o que isso provoca de pânico na massa social? Para variar, você está dramatizando. Vai lá, de novo. Na realidade, é que as digitais elas vão tornar o sistema financeiro mais justo, mais incluso. Quantas pessoas não têm conta bancária? Mas não é esse o problema. Quantas pagam taxas abusivas? E eu digo que quantas pessoas vão perder a privacidade completamente? Não é? Tu sabes que uma CBDC, o governo ele pode saber o que é que tu compraste, se tu compraste X, Y, Z, a tal hora, não é? A tal hora tu foste comprar outra coisa, não é? E que foste ao cinema, por exemplo, às 8 da noite, não é? Cada movimento da tua vida financeira começa a ser monitorado e rastreado. É esse o grande problema. Mas isso acontece com o cartão de crédito. Mas é diferente. A aplicação de pagamento, a diferença é que agora, em vez de dar esses dados às empresas privadas, damos ao Banco Central. Que esse mesmo Banco Central vai responder a quem, por exemplo? O Galipo vai responder a quem? Ao governo, não é? Que pode usar esses dados para quê? Para fazer mais um controle político. Tu confias tanto assim nos teus políticos? Não. Eu confio mais nas instituições democráticas do que nas grandes tecnologias de bancos privados que lucram com os nossos dados, cara. Então, nós vamos falar de exemplos e de casos reais, por exemplo. Não é? A China, o que é que ela fez? Ela lançou o Yuan Digital, uma CBDC, e já está a usar para controle social. Temos o caso das Bahamas. As Bahamas, elas lançaram o $100, mas a adoção é baixíssima. Onde estão, por exemplo, os sucessos que tanto tu defendes? Por exemplo, nesse caso. Esquece, por exemplo, que a Nigéria, com a Naira, estão resolvendo problemas reais de inclusão financeira. E olha a Suécia. Eles são quase sem dinheiro físico. A Ecrona vai ser uma evolução natural. Tu estás-me a falar estás a misturar alhos com bugalhos. Tu estás-me a falar da Nigéria? Não. Eles tiveram que dar incentivos para as pessoas usarem essa mesma moeda. Não é? A Naira, por exemplo. E mesmo assim a adoção é mínima na Nigéria.
As pessoas preferem continuar com dinheiro físico ou até as criptomoedas. É isso que a gente vai vendo. Não, mas isso é normal, é uma resistência inicial. Isso é uma coisa que qualquer inovação tem esse problema, você sabe disso, né? O cartão de crédito, quando começou, por exemplo, teve uma adaptação e ela não foi imediata. Mas há uma grande diferença, e há uma diferença que é fundamental. É que esses mesmos cartões, os smartphones, por exemplo, eles oferecem uma conveniência sem eliminar as alternativas que tu possas ter ao mesmo tempo, não é? As CBDCs não, elas pretendem única e exclusivamente substituir completamente o dinheiro palpável, o físico, neste momento, não é? Tá, mas e qual é o problema? O dinheiro físico, ele é caro para produzir, fácil de roubar, difícil de rastrear para combater crimes. Mas tem o outro lado, oferece privacidade e liberdade, que é uma das condições importantes para o ser humano. Tu não percebes é que quando eliminas o dinheiro físico, eliminas a última forma de transação privada que existe até hoje. Não é? O que é que vocês acham aí? Não é? É isso. Mas você ganha em segurança, em eficiência, em inclusão. Quantos assaltos a bancos acontecem por causa de dinheiro físico? E quantos regimes autoritários vão usar CBDCs para oprimir os cidadãos, por exemplo, não é? Tu estás a trocar um tipo de segurança física por uma segurança política e civil, que também tem que estar presente, não é? Tá bom, mas você gostando ou não gostando, o futuro é digital. Nós não vamos discutir isso aí. A questão não é se as moedas digitais vão existir, mas como vão ser implementadas. Isso aí é uma realidade. Você prefere participar na discussão ou ficar de fora a reclamar? Eu não quero fazer uma nem outra. Eu quero lutar pela manutenção de alternativas credíveis para a população. O problema não é a tecnologia em si. Não é isso que eu estou-me a queixar. O problema é a centralização extrema do poder que ela representa em tudo isso. Entende? Mas olha as possibilidades, velho. Pô, contratos inteligentes, integrados, pagamentos automáticos, economia mais eficiente. Você imagina um mundo onde não vai precisar de se preocupar com burocracia. Olha isso, financeiras vão trabalhar com muito mais precisão. Eu imagino um mundo, como eu acabei de dizer, onde eu não preciso me preocupar com certas liberdades básicas que o cidadão tem direito. É isso que eu estou falando. Tu percebes que se tudo é tão automático, não é? Tudo é tão controlável, não é? Onde é que fica a minha, a de todos, a autonomia individual? Onde é que ela fica? Não é? A autonomia individual pode ser protegida por lei, regulamentação, uma supervisão extremamente democrática. Como está sendo protegida hoje, não é? Com a vigilância digital que a gente vai vendo e que de vez em quando tem as suas falhas, não é? E falhas graves, não é? Tu às vezes pareces ingênuo, não é? Se achas que as leis vão impedir que hajam abusos de poder, eles vão acontecer sempre, não é? Ah, mas se eu não acreditar neles, eu vou acreditar em quê, cara? Você está muito pessimista. Você acha que nós vamos voltar à idade da pedra por meio da tecnologia? As moedas digitais, elas são inevitáveis, então é melhor que sejam bem feitas e regulamentadas, garantidas. Não são inevitáveis se as pessoas se informarem e se elas resistirem a isso, não é? Tu não podes simplesmente aceitar que é inevitável quando está em jogo a liberdade financeira. Tu não podes. Para que liberdade? Liberdade financeira para quem? Espera aí. Hoje, 30% da população mundial que não tem acesso a serviço bancário. Ou só para quem já tem privilégios. Eu não estou falando dessas faixas. Os caras não podem se defender da inflação, eu por estou a falar exemplo. para todos. Eu estou-te a dizer, mesmo sem sacrificar a privacidade e a autonomia. É isso que eu estou-me a bater por isso. Há alternativas descentralizadas, há formas de incluir sem controlar. É por isso que eu estou-me batendo. Não é? Mas no final das contas, você prefere, então,
um sistema que exclui milhões, mas preserva a tua privacidade, do que um sistema que inclui todos, mas tem algum nível de monitorização. Essa é uma falsa dicotomia da tua parte. Tá bom. Não precisamos de escolher entre inclusão e privacidade. A gente pode ter as duas, não é? Podemos ter sempre ambas, não é? O problema é esse. É ou não é? Tá. Você tem alguma solução mágica, então, para esse trem? Resolve todos os problemas que vão sem criar novos. Eu tenho várias. Tens vários modelos de sistemas descentralizados. Tens criptomoedas com privacidade. Tens dinheiro físico modernizado. Contas bancárias básicas gratuitas para toda a população que não tem esse acesso. Por exemplo. Tá, enquanto você sonha com essas soluções, tá? Que são perfeitas, para variar, né? O perfeccionista. Milhões de pessoas continuam excluídas do sistema financeiro. As digitais, elas são uma solução real e agora. Uma solução que, como eu disse, ela cria problemas muito maiores. Ou a gente prefere resolver a exclusão financeira criando a exclusão política e social? É assim que a gente prefere resolver a situação? Tá, eu prefiro resolver problemas reais em vez de inventar problemas hipotéticos. Hipotético. O cara tá metendo na mão do meu dinheiro. Já viste? Não, o meu dinheiro vai sumir. Não, o meu dinheiro vai sair. Não. Já viste como são usadas as ferramentas de controle quando elas existem? Não há nada de hipotético nisso. Não, pelo menos estamos concordando com uma coisa. Isso é fato. O sistema financeiro atual, ele não é perfeito. A diferença é que eu acredito na digital. Por quê? Podem ser melhoradas. E aí você vai acreditar que vão piorar? É por isso que é importante que as pessoas elas se informem, não é? Que participem neste debate que nós estamos tendo neste momento, não é? O futuro do dinheiro não pode ser decidido apenas por tecnocratas, por políticos, não é? Por falsos experts, não é? É isso que eu estou me batendo. Tá bom, isso eu concordo com você, não vou discutir, tá? Completamente, seja qual for o caminho, tem que ser transparente e democrático. Os políticos vão ter que aprender a trabalhar com isso. Senão o povo vai cair de pau em cima deles. E o que eu estou falando é que tem que preservar também as nossas escolhas. Se vão existir CBDCs digitais, que existam também outras alternativas que não as substituem completamente. Deixa alguma alternativa, não é? Vai, gente! O debate continua nos comentários. Diga-nos quem pensa sobre moedas digitais dos bancos centrais. Manda bala aí! E também não se esqueçam, informem-se, questionem, não é? Não façam como o Cláudio, não é? E participem, não é? O futuro do vosso dinheiro está aqui em discussão, não é? Eu não vou nem falar boa noite. Tá bom? Não vou. Eu falo por aí. Todos obrigado por assistirem mais um episódio de Papo de Boca. Na próxima quarta, teremos mais uma discussão acerca de um tema explosivo e enigmático. Quem fala é ele, não sou eu. Como sempre, né? Uma boa noite a todos e até ao próximo episódio. Obrigado.